Oi, pessoal, boa noite. Nossa, eu nunca tinha usado filtro em live. Hoje é dia, vou usar. Oi, pessoal, vamos lá? Hoje tem convidado especial que vai vir aqui falar com a gente. Vai falar sobre agronegócio, gente, eu não sei nada. Não sei nada de agronegócio. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, ele já entrou. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ele, vamos esperar o pessoal entrar. Olá, Eric, boa noite. Obrigada por estar participando. Deixa eu ver, gente, como é que eu faço aqui para convidar, né, as pessoas. Faz tempo que eu não faço live. Pera aí. Só um momento. Ai, Jesus. Cris, me chama aí, por favor. Cadê, meu Deus? Gente, esqueci. Pera aí. Vamos lá. Gente, cadê esse treco aqui? Vou chamar você, Cris. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê o Cristi? Gente, hoje, olha, esse negócio de agronegócio, eu não entendo absolutamente nada. Então, oi, Luzinha, tudo bem? Cristiano enviou. Ai, que bom. Vou achar aqui, você acredita? Vamos lá. Vamos aguardar. Ai, que bom! Tá me ouvindo? Oi, Márcia, tudo bem? Tô te ouvindo sim, perfeitamente. Peraí que tem um robozinho aí falando comigo. Tem Você tá mesmo? conseguindo me ouvir? Normalmente. Tá falhando, Então, pera um tá? pouquinho. Ah, então ou é o meu ou é o seu. Não, porque senão eu pego o fone, porque eu esqueci o fone, gente. Peraí, deixa eu pegar o fone. Vai falando boa noite pro povo. Ó, isso é coisa de live mesmo, tá? Então segura aí. Peraí. Vanderlei de Brito, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco hoje. O Brito tá Manda, aí? tá aqui já O online com a Brito. gente. Vamos mandar Brito, uns. obrigada, querido. Obrigada por estar. Gente, eu tô usando filtro hoje, gente. Eu tô chique. Primeira live de filtro, nunca usei. E agora eu falei, ah, não, ficar mostrando meus miosmas, o povo tudo usa filtro, né? Deixa eu pôr aqui. Como é? Cris, Melhorou o antes de mais áudio? nada. Ah, agora melhorou para mim também. Eu coloquei o fone e ficou melhor. Ah, agora sim, agora sim. Pessoal, boa noite, obrigada por estar prestigiando aí a nossa live. Oi, Tati, a Tati é lá do banco, obrigada por estar aqui. Cris, obrigada. Posso chamar de Cris, né? Porque senão Isso seu nome é aí, muito grande. Então tá bom, Cris obrigada. Grade. Gente, o Cris. Não, e eu acho Cris grande. Eu falei, Não, é só grade mesmo. ai, É do agro, né? Então, gente. assim, o pessoal fala assim, é Cris Arado. Sabe o que é um Ah, é? arado, Ó, não? Então depois eu sim, isso explico o eu que é um sei. arado. Ah, Isso, então tá. depois você vai explicar tudo direitinho. É, Gente, só para contextualizar, o Cris é um parceiro aí da Escola E3, que a gente está fazendo uma formação de líder junto. E a gente é um grupo de pessoas que aí tem um objetivo, né, de trazer um mundo melhor aí, uma questão de formação de líderes melhor para o mundo corporativo, cada um no seu nicho de mercado, obviamente, e no caso aqui do Cris, ele é o cara do agronegócio, e eu particularmente achei muito legal, porque eu não tenho esse conhecimento do agronegócio, e ele trabalha com gestão de risco, eu trabalho com gestão de risco também, então pelo menos nisso a gente consegue falar a mesma coisa, mas do agronegócio é com você. Então, gente, assim, ó, aproveitem, façam perguntas, fiquem à vontade, vou passar a palavra para o Cris. Cris, pode se apresentar, sua Márcia, formação, fica à vontade. muito, A live é sua. imagina, é nossa, é do Ah, público. Márcia, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Para a gente poder vir aqui hoje falar aí para o seu público, junto com o meu público também, um pouquinho sobre o agronegócio. exatamente. Posso falar que o agro, eu não escolhi o agro me Não. escolheu.
Sério? Eu, por formação, eu sou formado em sistemas de informação, eu sou da área de TI, eu sou da área de tecnologia. Ah, Pois é. Com mais. Esse ano, agora em 2021, completei 20 anos dentro do agro, então tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa do agro, numa agroindústria. E é importante falar que o agronegócio, na verdade, ele é um ramo da economia que, ele não é só da porteira para dentro, né? Então, assim, não é muita gente, o agro é só soja, o agro é só milho, o agro é só boi. Não, o agro é muito mais amplo do que isso, né? uhum. E sem dúvida muito importante para o nosso país e para o mundo, né? Então eu fiquei durante 18 anos nessa empresa. Comecei lá Ah. bem novinho, né? Ainda sou novo, né? 25 anos. É que a gente não é mais cringe, meu filho. A gente já não é mais cringe, entendeu? A gente é o estilo do Zap já. Você não tá entendendo? Ah, E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores e também em dois estados muito importantes para o agronegócio, que são Goiás e Mato Grosso, né? Então, eu tive uma passagem de 8 anos em Goiás, depois mais 10 anos no Mato Grosso. uhum. Conheci bem a realidade. E quando eu me denomino como gestão de risco, eu sempre trabalhei dentro da área comercial, principalmente na gestão de risco de mercado. Caramba. Tá, Risco de mercado. Porque se você tá. pensar numa propriedade rural, né, então assim, o escritório do produtor é de céu aberto. Então, os riscos, É verdade. talvez é a atividade que mais sofre os efeitos do risco, né, dos riscos aí que a gente É tem. E eu sempre verdade. trabalhei voltado na mitigação de riscos na parte comercial. Então, fazendo análise de mercado, levando informação, trabalhando com hedge, né, fazendo hedge em bolsa, levando Tá. esse conceito para o produtor. E agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos, depois de 18 anos, eu falei assim, cara, preciso virar a chave. E surgiu uma oportunidade de voltar para Goiás, depois de 10 no Mato Grosso, e eu vim Caramba. trabalhar numa outra empresa que faz parte também do elo da cadeia do agronegócio, que é numa rede de distribuição de insumos. Então, o Hum, agronegócio não é só a produção de soja, milho, café, laranja, cacau, é também toda a parte envolvida com insumos, né? Então, tá. desde o fertilizante aos produtos, os agroquímicos que são utilizados na lavoura, a comercialização até a exportação, a transformação. Então, não à toa o Brasil hoje é referência em tudo isso, né? É verdade, isso é verdade. Uhum. O Dentro, nosso campo dentro o nosso campo de trabalho para o agronegócio tem muita oportunidade, né, Cris? não resta dúvida disso, Márcia. E assim, quando você fala em oportunidades, realmente tem oportunidades e tem muitos desafios, né? Então, Imagino. só para a gente entender e contextualizar o agro, né? O Brasil é uma vastidão de terras agricultáveis. Nós temos um clima extremamente favorável. Muitos vão falar que é sorte, gente. É sorte do Brasil ser a potência que é hoje. Sorte nada. Eu tenho uma Como? frase, né, de Sêneca, lá da Roma antiga, século I, né? Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E o agro brasileiro vem se preparando há mais de 40 anos. Então, para a gente Ah, pensar que a produção agrícola cresceu 6 vezes e a área simplesmente dobrou. Então, a gente hoje é muito mais efetivo dentro do campo, né? E claro, tudo isso quando eu falo de oportunidade, era o quê? Lá na década de 70, a gente importava alimento. Hoje verdade. nós somos dos grandes exportadores. Nós Caramba. somos dos grandes exportadores. Nós tínhamos 90 milhões de brasileiros e a gente precisava importar alimento para alimentar toda essa turma. E onde que vem a oportunidade? Bom, tem 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Hoje nós ajudamos a alimentar essas pessoas. Gente, isso é sensacional, né?
Isso é Não, sensacional. e se a gente pensar ao longo do tempo, né, vamos imaginar isso daqui, sei lá, não vou longe, daqui 10 anos, daqui 20, É. daqui 30 anos, né? Já tem trabalhos da Embrapa que falam que em 2050 a gente vai ser a maior potência mundial em produção de alimentos. Uhum. Nossa, eu vou mandar E, essa live para um colega meu que ele trabalha na Embrapa. Vamos ver se ele entra. olha que coisa boa. Ele, E a ele Embrapa, você trabalha falou na da Embrapa. Embrapa, né? A Uhum. Embrapa, sem dúvida alguma, foi uma das entidades mais importantes para esse desenvolvimento nosso do agronegócio, né? Aham. Então, com a adoção de tecnologia, com o desenvolvimento de cultivares, teve toda Sim. a abertura do cerrado, né? Então, quando eu estou falando de Goiás e Mato Grosso, eu estou falando do cerrado, talvez pegando um pouco Nossa. de outro bioma, o bioma amazônico, né? E hoje essa é a fronteira agrícola do país, né? Pensando aí na importância, então, do agronegócio, né, Márcia? O agro, fala de PIB, né? 21 Isso. bilhões, né? 21% do PIB brasileiro é do agronegócio. Então ele tem um Verdade. peso muito grande aí Uhum. pro país, né? Como um todo. E falando também de geração de emprego. Você sabia que 19 milhões de pessoas, ou um em cada três empregados hoje, estão no agronegócio? Então, olha o Fazia tamanho ideia. disso daí. Olha a dimensão disso Gigante, tudo, né? né? E eu costumo acreditar e falar que o agro, na verdade, ele se conecta com as cidades, né? Muito do que é produzido de tecnologia hoje é produzido na Uhum. cidade e implantado no agronegócio. Então pensa, 19 milhões de empregados, desses 9 milhões mais ou menos são para dentro da porteira, vamos falar assim, ou que estão diretamente ligados a fazendas, né? Tá. É E aí mesmo, onde né? Caramba, gente. o Márcia, e tudo isso, né, o que levou a gente chegar nesse patamar? Como eu falei anteriormente, foi eficiência, né? Então hoje o Hum. agro é eficiente. Há muita discussão ainda em cima de o agro ser sustentável ou não ser sustentável. E há uma pegada hoje, principalmente nas grandes empresas do agronegócio, para falar de ESG, né, de sustentabilidade Isso. social, econômica e de governança. E é um É. dos pontos que a gente tem trabalhado muito junto aos clientes, por exemplo, que eu atendo. Né? Então, a gente enxerga hoje o Uhum. pequeno e médio que ele realmente precisa se profissionalizar. Ele precisa crescer, porque senão o grande vai engolir ele. E isso sempre foi, Verdade. né, sempre aconteceu dessa forma. Então, quando a gente olha, tem alguém me chamando aqui, foi o Brito? O Brito fez Não, uma ele falou, é a pergunta, não nova parece? geração, a nova Ah, geração está ciente, né? Ele falou sobre isso hum, aqui, a nova geração está ciente. o, Pelo que eu entendi aqui, ele falou assim, a nova geração está ciente, é uma pergunta, né, Birito, pelo que eu estou hum, entendendo aqui, né? Se essa geração ela tem consciência disso, assim. Depois até eu queria que você falasse sobre a eu, carreira de quem atua em agronegócio, mas pode correr aí, pode ficar à vontade. isso, eu tá preparado aqui para a gente falar sobre isso, porque é uma das coisas que tira o sono de quem está no agro aí, um pouco essa Caramba. questão de mão de obra qualificada, né? Então, assim, a gente tem muitas oportunidades dentro do agronegócio. E a gente trazer essas pessoas da cidade para o campo, eu Uhum. digo de caras, quem vem se apaixona, tá? Se apaixona mesmo por tudo isso, como que as coisas acontecem, né? E dos grandes desafios dentro da porteira, é isso que eu estou falando. Eu costumo dizer sempre que agro sem gestão não é negócio, né? Viu o trocadilho? Verdade. Agronegócio, mas Sim. agro sem gestão. Agro sem Aham. gestão não é negócio. E agro sem gestão e sem tecnologia, piorou. É verdade.
Tem piorou. razão. Então, hoje o agro no Brasil, ele tem... eu acredito que a gente precisa trabalhar em 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. As pessoas, quando a gente olha as pessoas e a gente olha para dentro das fazendas, a gente sabe que a grande maioria, quase todas, na verdade, são empresas familiares. É verdade, né? Ó, não querendo te cortar, mas o Genésio entrou, ele que é do Embrapa, olha, que eu te falei. Ó, Ô, Genésio, a gente tava coisa falando de boa. você. Depois vocês se conectam, porque ele trabalha há muito tempo aí. Tive na minha passagem, só para voltar aqui para eu não esquecer, na minha passagem no Tá. Mato Grosso, eu coordenei uma equipe de originação, de compra de girassol, de desenvolvimento de mercado de girassol. Caramba. Então, assim, não é só soja, não é só milho, eu trabalhava com girassol. Né? Nossa, gente. E a gente pensar que a Argentina é o maior produtor de girassol, gente, e o nosso tamanho. Então, por que nós? Então, lá atrás eu conheci muita gente da Embrapa lá em Vilhena, em Rondônia, Caramba. Dr. Rodrigo Brogin, uma turma boa lá da Embrapa aí que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar junto nesse Que projeto. legal. Mas voltando, né, quando a gente fala de pessoas dentro das propriedades, eu e você já conversamos um pouquinho sobre isso, né, sucessão. Sucessão, exatamente. Pensa no desafio grande que é dentro do agro. Empresas com culturas, né, com uma essência muito familiar, como que faz isso, né? Como que tem que ser esse processo? Então, eu vejo isso como um desafio muito grande. E as propriedades, e assim, nesse momento eu estou falando só de dentro da porteira. Porque quando a gente fala de fora da porteira, o mercado ele já está mais estruturado, ele já está mais profissional. Então, para dentro da porteira é onde que a gente tem esse desafio de levar esse profissionalismo. Então, a gente fala de sucessão. Assim, e se você pegar, e aí eu posso falar de causa própria, né, dentro dos meus clientes, o pessoal está lá, às vezes, na segunda geração, e já tem os netos ali junto que já querem entrar. Como é que você faz isso? Como é que você faz essa transição, né? É verdade. Então de certa forma, é um desafio grande, né? Porque as fazendas, elas são empresas familiares, né? E aí entra aquelas nuances, né? Conhecer exatamente a essência da propriedade, conhecer muitas não têm, claro, uma missão. Eu achei muito bacana que eu fui numa fazenda em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que era um cliente meu, e lá ele tinha muito claro qual que era a missão: produzir alimentos para o mundo. Essa era a missão dele. Eu falei assim, produzir alimentos para o mundo. Era um mega produtor, o cara muito grande, né? Só que, será que essa consciência, onde que está essa consciência no pequeno, né, da importância dele? E aí, se eu abro o leque, se eu vou baixando um pouquinho mais a régua, eu chego na agricultura familiar, que é a grande maioria das propriedades do Brasil. Né? São pequenas, que muitas vezes são muito pobres. É verdade. Né? Então, realmente, ainda precisam de muito assistencialismo por exemplo, dos governos, né, das entidades assim, para desenvolver. A gente olha para dentro da propriedade, você tem ali a adoção de tecnologias. Isso. Meu avô foi produtor. Eu sou gaúcho, assim, eu não contei um pouquinho da minha origem lá atrás, né? Mas eu nasci no Rio Grande do Sul. Eita! Meu pai trabalhou numa grande empresa da área de silos, né? E hoje eu gerencio um silo, né? Uma estrutura de armazenagem. Eu acho muito bacana isso. E meu avô, de parte de mãe, era produtor rural, pequenininho, lá no interior do Rio Grande do Sul. E final da década de 70, ele foi pro Paraná. Na verdade, ele chegou a chegar no Mato Grosso e achou que era muito longe. Ele falou assim, nossa, o que eu vou fazer nesse Mato Grosso, nesse fim de mundo, né? E ele passou a ser produtor no Paraguai. Então, por muitos anos, ele foi produtor no Paraguai.
Eu morei no Paraguai, inclusive, na fazenda. Eita! Que Até, legal! até voltar pro lado brasileiro, né? Atravessei a ponte de novo. O pessoal aí vai brincar. Falei assim, não, isso daí é falsificado. Daqui a pouco começam as piadas. Então, lá atrás, eu já tive um contato com todo esse ambiente. E aí eu lembro dos equipamentos que meu avô usava. Não tem nada Que a ver com legal. o que aconteceu hoje. E tem uma coisa interessante, que meu avô, lá em 90 e alguma coisa, quando ele vendeu a fazenda, ele veio a falecer depois, uns anos depois, uma origem alemã, assim, não teve sucessão, realmente não teve sucessão. Vendeu o patrimônio, dividiu com os filhos, cada um já tinha seu segmento, né, de trabalho, acabou que não teve sucessão. Mas um dos motivos que fez ele vender a fazenda na época foi a tecnologia. Ele foi Ai, lá, sério? plantava muito já, né, tinha bastante maquinário, tinha tudo, mas aí deu uma doida nada, ele não era bobo, né? Falou assim, em vez de eu mandar meu produto para a cooperativa, eu vou construir um silo aqui na fazenda. Ele construiu um silo na Hum. fazenda. Ah, Quando tá. ele se deparou, Márcia, com o Ah, computador, ele pensou, o que ô, que é Jesus. isso? O que que é isso? Tá igual a gente hoje com essas tecnologias. Márcia, aquele lá foi o divisor de águas para ele falar assim, não, eu tô fora desse negócio aqui. E Ai, sério? realmente não teve sucessão. Isso depois a gente riu depois disso, né? A gente até hoje os netos, né? A gente comenta, né? Fala assim, aquele armazém fez ele vender a fazenda, mas por quê? Chegou lá, fala assim, tinha tecnologia envolvida e não tinha pessoas. Ele não tinha gente É. junto dele. Ele também não tinha esse conhecimento. Então, quando a gente vê essa evolução da tecnologia, e você Hum. olha hoje as máquinas que são usadas no campo hoje, todas com piloto automático, com sistema de GPS. Eu tenho um colega, por exemplo, que hoje nós conversando, ele é engenheiro agrônomo e trabalha na área de qualidade, lá onde que eu trabalho, né? E ele vai fazer um curso de operador de drone. Porque É verdade, o né? grupo que eu participo comprou um drone, adquiriu um drone para fazer Ah, aplicação de defensiva através de drone. Aí você caramba. pensa, aí a gente começa a linkar da mão de obra qualificada que a gente precisa. Olha o, Total. olha o desafio, né? Então as máquinas hoje, tudo com taxa variável, tudo com agricultura, fazendo agricultura de precisão, isso foi elevando, né, o agronegócio e esse desenvolvimento dentro do campo. Quando a gente fala de pessoas, aí a gente já vem logo, assim, aquilo que a gente está falando agora há pouco, capacitação, Isso. retenção, como que você retém, como é que você capacita, a empresa familiar, aí o dono da fazenda, o dono da propriedade, ele não entende que ele precisa remunerar melhor. E se ele quiser gente de Hum. qualidade, ele precisa remunerar. Não tem outro caminho, né? Ele precisa reter, ele precisa ter ambiente favorável, ele precisa dar treinamento, a pessoa tem que se sentir dono. Daqui a pouco a gente está falando de engajamento dentro da propriedade, mas é isso. Mas tá certo, faz sentido. Total. Não, não Ô, faz sentido, Cris, mas total. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando você fala assim de. Eu só estou monitorando o tempo aqui, tá, gente? Quando tá bom. você fala de capacitação, tipo, hoje em dia, a pessoa tem que fazer uma faculdade, um colégio técnico, ou, tipo, por onde começar? Porque é tão específico. O Fabrício, ele comentou que a sucessão é o fator determinante aí para o futuro. A sucessão será futuramente uma determinante para os selos de excelência que virão ligados ao agronegócio, como exemplo, os selos verdes que estão aí. Então, Isso. realmente, eu concordo. Eu não entendo muito Fabrício, isso, tá, gente? Mas tudo Fabrício bem, é, tamo aí. é da área jurídica do agro. Ai, que Meu legal! amigo Fabrício. Fabrício, a próxima live eu e você aí. Vamos falar sobre os aspectos jurídicos do agronegócio. Putz, esse eu vou assistir, porque é governança também na veia. E o Fabrício está bem envolvido com isso. O sogro é produtor rural
e, ele entende bem como é que funciona esse ambiente, né? Respondendo sua pergunta, Márcia, hoje a gente, bom, no mais específico seriam os cursos de agronomia, né? Então, assim, normalmente o jovem que vai para agronomia, ele já fez um técnico em agropecuária nas escolas técnicas, tá. né? E quem está no interior do Brasil, Interior. interior, ai, ai. Eu fiz 5 semestres de agronomia, eu falei, gente do céu, depois de certa idade eu acabei não concluindo, olha que são as coisas. E eu parti para a área de gestão, falei assim, vou trabalhar nisso aqui. Mas normalmente quem está no campo, ele já vem, no interior já vem nessa pegada, vou fazer o curso técnico em agropecuária, não sei o quê. E a gente tem hoje entidades bacanas que dão treinamentos. 0,2% de toda a renda do faturamento da produção agrícola, dos produtores rurais hoje, vão para o Senar. Né? E o Senar é uma das entidades, e isso financia isso. Né? Então os produtores rurais hoje, se quiserem capacitar, eles têm apoio. Né? Tem apoio. Às vezes eles não procuram, né? Mas eles têm apoio para qualificar. Uhum. E eu tenho lido alguns artigos recentemente, o pessoal critica muito, às vezes, um pouco as universidades, que não tem na grade curricular, por exemplo, uma disciplina lá de inteligência artificial, a não ser nos cursos bem específicos de tecnologia. Mas hoje a inteligência artificial está dentro do campo. Tá, total. Os drones, olha o exemplo disso, né? Vai ser uma coisa impressionante, eu acho que é um divisor de águas. As grandes propriedades já estão com esse acesso à tecnologia, então elas já estão com isso muito introduzidas dentro do seu negócio. Mas o pequeno e médio ainda tem um pouco de dificuldade. Então, é a falta da mão de obra qualificada, né? Às vezes até ele não sabe como fazer. Tá, mas eu preciso ter uma mão de obra qualificada. Como é que eu faço para ter uma mão de obra qualificada, né? Então, tem esses detalhes. Outra coisa que eu tenho trabalhado muito e provocado isso dentro dos meus clientes, gestão. A gestão ela precisa ser eficiente, né? Muitos produtores, pasmem, pode acreditar, muitos não sabem quanto que gastam, quanto que ganham. Jesus toma conta. Então, como é que você tem controle disso, né? Como é que você controla a parte fiscal, a parte contábil, né? Então, assim, a gente tem muitas oportunidades aí de desenvolvimento dentro desse aspecto, né? Governança, boas práticas, né? Eu falei de ESG, né? Então, assim, o mercado está demandando isso. Selo verde, como posicionou o Fabrício, né? Então, os desafios, eles são enormes. A gente está num momento de conectividade por causa da tecnologia, né? Eu costumo dizer que as fazendas, elas precisam ser inteligentes, elas já são digitais, né? Mas elas precisam ser inteligentes, elas precisam integrar tudo, né? Precisam integrar. Isso requer aí um esforço muito grande, né? E governança, boas práticas, definição de processos, controles, como eu falei. Se eu não sei quanto que eu gasto, como é que eu sei quanto que eu ganho? Quanto que eu ganho, exatamente. Né? Como eu olho muito o mercado, né? O mercado em si ele tem muitas variáveis tá aí, a gente passa por um ano difícil de clima, né? Onde nós tivemos uma quebra de produção de milho muito grande. O Brasil está importando milho da Argentina, do Paraguai, vai começar a importar dos Estados Unidos para abastecer, para poder rodar a cadeia, né? A cadeia do frango, a cadeia do suíno, que está dentro do agronegócio, né? Sim. A cadeia do boi. O quanto que é importante essa gestão de risco, entender essas nuances de mercado. Para quê? Para você não ficar exposto, né, a essas variações. Eu tenho provocado muito a turma com quem eu falo, com quem eu atendo, para isso. Trazer essa gestão, trazer sistemas de informação para dentro da propriedade, ter controle, terceiriza. Às vezes, hoje é possível, inclusive, terceirizar isso através dos escritórios de contabilidade. Né? No Mato Grosso,
Mato Grosso, o pessoal acha que só tem mato e é só onça e índio, né? Né não, Gente, moço, né Mato não. Grosso é evoluído de um tanto que quem vai lá a primeira vez fica impressionado. Eu tive a Que legal. oportunidade de trabalhar em duas regiões distintas. A região da Uhum. BR-163, que liga o Mato Grosso ao norte do Brasil, né, ao Pará, e mais a oeste, já mais indo para Rondônia. Tá. Muito características assim, muito distintas mesmo da forma que do que é gerado. Então, é uma região muito rica. E quando eu cheguei É lá, eu falei, verdade. gente, o que é isso? Isso aqui é primeiro mundo. As Caramba. cidades planejadas, né, as cidades ricas. Então, o agronegócio gera isso, gera... Como é que está nosso tempo, Marcinha? Vamos lá. 15 minutos. Nossa, mãe. Passa muito rápido, meu. E tá bom Caramba! aqui que eu tô tendo aula, eu só tô ouvindo aqui, entendeu, gente? Hoje meu Viu? esforço é zero. A turma de casa pode perguntar, tá? É. E aí olhando nesses três pilares, né, que eu comentei, pessoas, processos e tecnologia, né? A agricultura já é digital, as fazendas precisam ser inteligentes, né? Pessoas não tem como mudar. É Nessa minha verdade. área de comercialização, o produtor ainda é daquele que ele quer olhar no olho, ele quer apertar a mão. Então, assim, É, eu vejo que a introdução de marketplace, não sei o quê, ela realmente ela vai acontecer gradativa, mas ainda é muito tradicional o jeito de se fazer negócio no agro, né? Então, não adianta, pessoas a gente vai ter, oportunidades tem demais. Um apelo muito grande que hoje está tendo, e a gente vai ver isso, tem o tal do Buro Verde, o hum, pessoal está criando toda uma questão de crédito voltado para produtores que se enquadram dentro de alguns critérios. Então, tá. só para comentar, na empresa anterior onde que eu trabalhava, por exemplo, a gente fez parte a gente assinou um termo, uma moratória da soja, por exemplo, onde que a gente não comprava de produtores que causavam desmatamento, ou que estavam lá na Ah, é lista do trabalho verdade. escravo, ou essas Isso. coisas. Então, assim, o mercado foi peneirando, e o mercado vem peneirando. Nós temos um código florestal muito robusto, né? Uhum. E você pode acreditar, o Brasil pode dobrar a produção de alimentos sem derrubar uma árvore. Não precisa Yes! derrubar a árvore para dobrar a Uhul! produção. Com a adoção de tecnologias, com essas ferramentas, com biotecnologia e tudo mais, a gente consegue fazer isso. Que legal. Recuperando o pasto degradado. Então, vou voltar aqui para Goiás, aqui onde que eu estou. Eu moro em São Luís de Montes Belos. Eu estou numa região que está numa região de transição de pecuária para agricultura. E aí Tá. essas áreas de pecuária, onde que era o boi criado a pasto, de forma extensiva, assim, solto, né? Hum, Ele está dando lugar à agricultura. E são áreas que foram abertas há 20, 30, 40, 50 anos atrás. E a agricultura que está trazendo, automaticamente está trazendo o desenvolvimento para a cidade, e isso é muito claro. Cidade que tem agricultura, ela desenvolve muito mais rápido, né? Eu estou aqui há hum. um ano, mais ou menos, basta olhar, por exemplo, o valor dos aluguéis. O tanto de Eita. gente que vem, que vai chegando, o tanto de gente que falta gente demais Caramba. para trabalhar e volto a repetir, né, as oportunidades, né? O quanto de oportunidade que nós temos. Ô, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, voltando só um pouquinho lá atrás, quando você fala do pequeno, médio agricultor, né? Você entende que ele não tem essa visão de empreendedor? Ele tem aquela visão mais conservadora, tradicional, de manter aquele negócio, ou talvez por medo, alguma coisa do tipo, porque pelo que você está falando, né, no caso do seu avô, poxa, ele desistiu por causa da tecnologia, né?
pelo que eu estou entendendo, existe um caminho de apoio, até, né, de entidades que são especializadas, mas que as pessoas não têm aquela orientação. Talvez uma visão mais empreendedora, essa coisa toda, talvez eles deveriam ter. E a nova geração, né, os famosos agroboys, né, agrogirls da vida, os herdeiros das fazendas aí, meu filho, o povo não quer botar a mãozinha lá na terra, não, para ganhar dinheiro. Delícia, como é que faz? Olha, é muito. As propriedades mais antigas ainda tem essa parte muito tradicionalista, né? Que Tá, quem manda é o pai, né? tá. A gente tem várias situações onde que tem aquela cultura, fala assim, não, eu sempre fiz assim, tá dando certo e eu vou continuar Ah, fazendo tá bom. assim. Então, Tá. o jovem que vem, que traz lá, às vezes, um negócio da faculdade, ele tem que entender que ele não vai conseguir introduzir aquilo lá assim, ó, pronto, Uhum, vamos mudar de A para B de uma vez por todas, de uma vez rápido, assim, né? tá. Simplesmente vamos inverter o negócio. Então tudo tem que ser introduzido de forma gradativa. Tá? Eu Tá. vejo muito disso. Está tendo uma transição, está tendo, a gente vê bons exemplos de transição e a gente vê alguns exemplos onde que a gente já enxerga onde vai chegar no final. Tá? A gente Ah, sabe que legal. que não vai. Infelizmente, tem uns que não vão se sustentar na atividade, né? Vão acabar saindo fora da atividade. E tudo isso que eu estou falando, Márcia, é da porteira para dentro. Porque da Eu porteira sei, tô para fora, ligada. Sim, aí vai um aham. monte de coisa a mais. E a gente tem um monte de outras situações, né? Para ser trabalhada. E a reter, uma das coisas que acontece muito em fazenda, quando eu falo de retenção, é porque a rotatividade é muito grande, né? A gente tem uma rotatividade muito grande. Então, daqui a É bom. pouco, você está lá na fazenda e você aprendeu a operar determinada máquina. Se você for bom, você vai para o vizinho, não tem jeito. Caramba, é assim? Alguém Prostituição mesmo? é, é Caramba! prostituído mesmo, Márcia. Putz, grilo! Principalmente no operacional. O bom, a gente importa, a gente traz operador de máquina do Rio Grande do Sul. Aí você Gente, ó, começa a entrar dentro das propriedades, você vê que são pessoas que vêm de fora, porque não cara, tem, não tem gente. essa preocupação. E aí, assim, Uhum, me desculpa os de Goiás, mas assim, o Mato Grosso está uns anos na frente, sabe? Eu estive lá tá. por um bom tempo, uns anos na frente. Mas aqui a gente tem bons exemplos e hoje, dentro do grupo que eu trabalho, que não é somente a parte de comercialização, mas eles têm a parte de produção, são segmentos Uhum, dentro do grupo, eles têm trabalhado isso de uma forma muito consistente e tem sido exemplo, tem sido referência. E eu acho que que são exemplos legal. bons como esse que tem que ser copiado, tem que ser disseminado Uhum. e, né, tem que ser tem que ser passado adiante, né? E, claro, e aí tem um detalhe, Tô olhando aqui o tempo. não é uma empresa familiar. Aí você vê a diferença? Ah, Aqui ah, onde que eu, não é uma empresa familiar. Ela até tem um ambiente familiar, mas não é aquela empresa onde passou de pai para filho. É diferente. É diferente. Então, eu acho que a ah, quebra do paradigma vai estar muito em cima disso, da sucessão, de você trazer, introduzir de forma gradativa, porque primeiro tem que entender que você tem lá um patriarca, né, uma matriarca que falou assim, não, mas eu, principalmente se ele for sulista, né, eu que fiz isso aqui, tem não, um ego, E a tem gente tem que respeitar também, né, as nesse sentido, origens, né? né? Tem que, Sim, eu acho que isso, o campo, ele tem de uma forma linda até, né? O que na cidade não tem, o campo, ele tem isso de uma forma muito bonita, o respeito com as pessoas que cultivaram o que está lá, né? Agora, me fala uma coisa, pensando nessa questão de, tem alguma
aí é ignorância mesmo, tá, gente? Porque eu não sei, já falei pra vocês que Imagina. falando em bolsa de valores, tem alguma, sei lá, fazenda, empresa? Deve ter, né, que tem capital na bolsa, assim, nessa questão. Eu Não, digo, tipo, sei lá, sim. uma fazenda, né, que hoje ela tem um olhar mais profissionalizado, essa coisa toda, assim. Você tem grupos grandes, aí você já vai para um grupo, até para você abrir capital na bolsa, você tem que estar com uma Isso. governança, né? Então, assim, é um patamar de governança muito diferenciado. É. A gente tem grupos grandes, é, e a gente percebe, assim, a gente acompanha, né, alguns trabalhos que são feitos por esses grupos, o quanto que eles estão preocupados, por exemplo, com toda essa pegada de sustentabilidade. Muitos grupos hoje já não falam de abrir mais área. Vocês não querem mais abrir área. Até porque não podem Quando mais você abrir diz área. abrir Então, área, é terra. desmatar, terra, Ah, tá abrir, bom, tá bom. porque assim, dentro nós temos os biomas, né? Então, dentro de cada bioma, Isso. conforme o Código Florestal, você pode abrir X porção Uhum, daquele para uso na agricultura. E uhum. eles já estão numa pegada assim, porque hoje eles já estão com capital aberto na bolsa, então eles têm Isso. toda a questão dos investidores, quem que tá né, quem que coloca o dinheirinho, quem que compra as ações deles, eles vendem para o mercado externo para você ver. Isso. Nós eu sou da antiga padaria, né, lá na outra empresa que eu trabalhava, Ah, na brincadeira, a gente produzia farelo para alimentar salmão na Noruega. E aí esse farelo, ele precisaria ser não transgênico. Então, já era um nicho de mercado que a gente atuava. Então, tem demanda para coisas especiais, para nicho de mercado, paga-se por isso. Acho que o produtor, o pequeno, pode olhar isso, pode entrar numa pegada de orgânico, tem. E aí, quando eu estou falando, não é só o produtor de soja, o produtor de milho, eu estou falando de tudo, né? De frutas, hortaliças. A gente tem muita coisa, tem que levar com profissionalismo. exatamente. Por tudo que você comentou aqui na live, acho que, lógico, tem essa questão da origem, tudo, mas tem a questão de você profissionalizar a área, né? O negócio, agronegócio, né? Porque senão fica concentrado só nos grandes, e aí os pequenos não conseguem ter oportunidade de fazer uma coisa mais estruturada e mesmo que seja pequeno, mas a gente vê tantas marcas que são pequenas e depois isso daí cresce, né? Mas tem que estar Mas aberto para esse novo olhar, né? um outro dado interessante que eu não comentei, Uhum. essa participação dos grandes, né? Então, se você pegar lá Isso. 80%, 79%, vamos arredondar, 80% do valor bruto da produção, tudo que se produz dentro do campo, está concentrado em mais ou menos 300 propriedades. Nós estamos falando de um universo de 5 Caraca! milhões, 5 milhões e 200 mil propriedades. E aí Gente, por você que eu não pega estudei agronegócio na vida? Aí você parte, você, e a outra fatia? Bom, a gente tem mais lá 16, então falamos de 80, nós temos mais 15%, que são os outros 800 mil. Então nós falamos de um universo de 1 milhão e poucos aí, de 5 milhões. O resto é pequeno e médio. O resto é pequeno e Vamos médio. Vamos botar governança nesse lugar aí, Cris. Você sabe, você lembra, né, Cris? Olha, eu vejo uma puta oportunidade aí. Meu, muito legal. Cris, nosso tempo está acabando. Por incrível que Que pareça, acho que hoje eu pena. precisava de umas 2 horas aí para falar. Primeiro, eu queria te agradecer por você né, ter aceitado o convite. Meu, é muita coisa para a gente falar. Eu acho, Tem, nossa, realmente eu não tem. sei nada. Eu não sei nada. Que bom. Dentro do assunto todo, se a gente pegar lá, tem alguns tópicos, vamos trabalhar sua governança, a gente fala mais de hora, você pode ter certeza. Falar de tecnologia, vamos falar muito Verdade! mais. Se você quiser falar de crédito, nós vamos falar muito, nós vamos falar de sustentabilidade, nós vamos falar. Eu digo que o agro é sustentável no Brasil, então assim, vamos parar talvez com essa coisa distorcida. Existe Isso. um código florestal muito rígido. O Brasil não precisa abrir mais áreas para dobrar a sua produção, e isso vai acontecer gradativamente. Nós seremos os maiores em produção de alimentos. O chinês é o maior consumidor, o chinês, o indiano,
mas quem vai ter para vender para eles vai ser nós. Pensa Ai, só. que chique, né? Isso é, Ah, eu falo, ó, é assunto de desculpa. segurança, é assunto de segurança nacional. Ai, eles que lutem, cara. Recalque, desculpa. Desculpa aí, entendeu? Ah, eu adoro quando Márcia, o povo depende da gente, gente. Vem, vem. É e isso assim, aí. eu falo muito, vem conhecer, senta com a gente aqui, vê como que funciona na prática, né? Deve ser Então, sensacional. não pode pegar só o que se escuta na mídia, tá? Não, Não pode mesmo, tá? E a gente de não pode maneira generalizar nenhuma. porque teve um problema lá em determinado local. Não é que todo mundo é assim, gente. Não é assim, né? É, Não tem jeito. Márcia, mas muito obrigado, viu? de Muito nada, feliz de participar da adorei. sua live. Eu ia falar pra você, faz. Ai, nossa, tô super feliz. Acho que eu quero mais live depois com você. A gente vai falar de governança, depois eu falo lá, Vamos. né, no seu canal também. Deixa uma mensagem aí para quem gosta, quem tem interesse do agronegócio, fica à vontade, porque isso aqui vai ficar, né? Depois eu salvo, ponho no YouTube, depois você pode baixar e também colocar no teu canal, colocá-lo no YouTube. Acho que é uma super oportunidade, eu acho que o agro cresceu bastante, popularizou pelo menos a palavra, né? Se ouve mais, né? De uma forma mais natural. Que bom, que eu acho que isso é bom. Quanto mais a coisa vai ficando natural, as pessoas vão começando a ver que não é esse bicho, como você mesmo disse, mas ainda tem muita ausência, se eu não posso dizer falta de informação, né? Então, deixa sua mensagem aí. Queria agradecer todo mundo que participou da live, quem entrou, quem saiu e por aí vai. E é com você, doutor Cris. O doutor, quem dera, né? O agro sem dúvida, como já falei, uma base, um dos alicerces fortes que tem no nosso país. Eu acho que as pessoas precisam valorizar mais o agronegócio. A gente precisa gerar um ambiente de sustentabilidade, e isso a gente vai ouvir falar muito sobre sustentabilidade, onde que a gente vai usar melhor os recursos e de forma mais eficiente. Não resta dúvida disso. O céu é o limite para o Brasil. 2050 seremos os maiores produtores de alimentos e, como eu falei, é segurança nacional. Não resta dúvida. Tanto que a população do mundo cresce, né? Alguém precisa alimentar. Uhum. Quem vai alimentar esse povo vai ser nós. E outra coisa, se nós não alimentarmos, o chinês vai vir, vai comprar nossas propriedades e eles mesmos vão produzir. Então é muito melhor a gente produzir Exatamente. do que deixar eles entrarem aqui e produzir. Isso aí. Isso aí. Estão Isso pensando o aí. quê, gente? Quem manda aqui Não, na bagaça somos nós, tá entendendo? Tá entendendo? não mexe com a gente, não. Mexe não, porque aqui, meu filho, aqui a origem é de Pernambuco, a gente risca a faca. Lá eu não sei o que vocês usam, mas a gente usa o que tem e vambora. Cris, Muito obrigada. bem. Obrigada mesmo pela live, obrigada pelas informações, foi super agregadora. Acho que é uma área que realmente eu não conheço, não domino, então eu mais ouvi do que dei uns pitacos aí, mas se Deus quiser a gente vai ter outras oportunidades e muito obrigado por aceitar o convite aí e que a gente tenha outras oportunidades para a gente falar, tá bom? Isso aí. Gente, muito Obrigadão, obrigada para Márcia. quem entrou e vamos lá, até a próxima live. Beijo para todo mundo, Cris, valeu, obrigada. Tchau, Vamos que tchau. vamos, gente. Valeu. Bora, Tchau. bora, tchau. Pessoal, obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.